Boa tarde, professores do Estado suspendem greve. Já os da capital se mantêm de braços cruzados. Direção do Alfredo Gugel alerta para golpe financeiro em nome de pacientes do hospital. A Agência Nacional de Saúde deve regular cobrança de franquia em planos de saúde. Rogério Marinho terá de esperar por Ezequiel Ferreira para definir apoio do PSDB a candidato ao governo. Meu convidado hoje é o deputado federal Felipe Maia, coordenador da bancada federal e parlamentar do Democratas. Sexta-feira, 20 de abril de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Após quase um mês de greve, os professores da rede estadual de ensino decidiram voltar às salas de aula. Já os educadores da capital continuam de braços cruzados. A categoria aguarda que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, apresente nova proposta de piso salarial. Mais informações com Jackson Damasceno. Os professores decidiram pelo fim da paralisação em uma assembleia realizada na tarde desta quinta-feira. Foram 29 dias de greve, as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira. Os professores da rede estadual decidiram aceitar o que foi definido na Justiça, 6,81% no reajuste do piso salarial, que já é determinado por lei, mas o governo do estado não havia implementado. Segundo ficou decidido, a implementação já acontece no próximo mês. Também vai ser pago o retroativo, de janeiro a março, a partir de outubro, em 6 parcelas. Já na situação da rede municipal de Natal, a greve continua. Há uma assembleia na próxima segunda-feira. Os professores também pedem a implementação do mesmo reajuste no piso e ainda melhores condições de trabalho. Os professores de Natal rechaçaram a última proposta da prefeitura, que foi de implementar o reajuste somente a partir de julho, sem o pagamento de retroativo. Eleições 2018. A gente encerra a semana com uma certeza. O grupo de Rogério Marinho, no PSDB, já tem candidato ao governo do estado. Ele atende pelo nome de Fábio Dantas, atual vice-governador. Fábio Dantas é a preferência, e essa preferência ficou clara em 2 entrevistas que fiz recentemente. Uma com o próprio Rogério Marinho, aqui nesta bancada, e outra com o vereador Dixon Júnior, presidente municipal do PSDB. Os dois disseram, com todas as letras, que o melhor candidato para o PSDB é Fábio Dantas. O apoio do grupo de Rogério a Fábio Dantas é importante, mas depende de outra liderança tucana, a maior delas neste momento no partido. Eu falo do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, responsável pelo fortalecimento recente do PSDB no estado. Por força da liderança exercida hoje por Ezequiel, o PSDB se apresenta para a eleição com 8 deputados estaduais e mais de uma centena de prefeitos e vice-prefeitos. Sem dúvida, o PSDB é o fiel da balança nesta eleição. Para onde pender, pode dar grande vantagem a qualquer postulante ao governo. Conta-se nos bastidores que Ezequiel é um dos fiadores da pré-candidatura de Fábio Dantas ao governo. Tentou costurar uma saída honrosa para Robinson e a assunção de Fábio Dantas ao poder antes da eleição, para que o vice-governador fosse candidato ao governo, sentadinho na cadeira da governadoria. Ezequiel e outros políticos esbarraram no desejo de Robinson Faria de candidatar-se à reeleição e no medo também do governador de ficar sem foro privilegiado num momento ruim em termos de justiça. Robinson tenta recuperar o fôlego político e sonha ainda com o apoio dos tucanos. Um cenário, a meu ver, pouco provável. O grupo de Ezequiel tem até o final de junho, aliás, final de julho, comecinho de agosto, época das convenções partidárias, para definir se fica com Fábio Dantas, Carlos Eduardo ou Robinson Faria. Até lá,
o Grupo de Ezequiel seguirá se valorizando e aumentando cada vez mais as chances de ocupar espaços importantes na chapa majoritária. Uma das vagas para o Senado é uma das pedras fundamentais aí dessa estratégia do Grupo de Ezequiel. Rogério é voz importante no Ninho Tucano, mas o bico de Ezequiel está mais vistoso do que o dele nesse momento. Vamos acompanhar. Veja a seguir, cuidado, tem pessoa usando o nome de pacientes do Valfredo Gugel para enganar os outros, hein? Pois é, o alerta da própria direção do hospital. A Agência Nacional de Saúde deve regular cobrança de franquia em planos de saúde. O RN acontece e volta em instantes. Cuidado, algumas pessoas estão pedindo ajuda financeira em nome de pacientes internados no Hospital Valfredo Gugel. Muita gente tem caído na roubada, hein? A direção do Valfredo Gugel tem alertado sobre o golpe. Terezinha estava na casa de praia em Rio do Fogo 15 dias atrás, quando uma senhora de idade parou na porta dizendo que estava recolhendo doações em dinheiro para o Hospital Valfredo Gugel. As duas crianças, um boizinho e uma mulher. Eu disse, diga senhora, eu queria uma ajuda. Aí eu disse, ajuda de quê? Comida? Ela disse, não, eu queria ajuda de dinheiro. Aí eu disse, você não quer comida não? Não. Eu disse, para dinheiro para quê? Ela disse, para o hospital. Eu disse, qual é o hospital? Ela disse, Valfredo Gugel. Acontece que Terezinha trabalha no Valfredo há 35 anos. É chefe do setor de pareceres e foi fácil para ela desmascarar o golpe. Terezinha sabe que o hospital não tem funcionários pedindo dinheiro por aí no meio da rua. Quando eu trabalhava aqui, a mulher sumiu. Desapareceu. Aí eu fui na esquina ainda olhar, né? Aí já ia tudo correndo. A diretora administrativa explica que, infelizmente, este tipo de golpe é comum. Pessoas que pedem dinheiro aleatoriamente, usando o nome do Valfredo. Ou, às vezes, grupos formados que se fantasiam, dizendo que fazem trabalho voluntário na unidade. Pura balela. Nós descobrimos essa semana, né, que tem pessoas nos sinais, nas ruas, nas esquinas, pedindo dinheiro, dizendo que é uma doação para o Valfredo. E nós desconhecemos esse processo, nós não autorizamos ninguém a pedir dinheiro em nome do Hospital Valfredo Gugel. A direção do Valfredo explica que, de fato, a instituição precisa de doações, mas que elas não são pedidas assim no meio da rua. A pessoa interessada em ajudar deve procurar o hospital ou aguardar campanhas específicas, como a que acontece no mês de junho, em prol dos queimados. A gente tem algumas campanhas já anuais, né? O Pro Queimados, que é no mês de junho, quando aumenta o número de queimados dentro do hospital, né? Nós temos uma associação de amigos do Valfredo, mas são todos oficiais. A Agência Nacional de Saúde deve regular a cobrança de franquia em planos de saúde. Isso deve ocorrer até junho. Os órgãos de defesa do consumidor têm criticado a medida. Veja na reportagem de Márcio Campos. O Cássio se livrou das dores nas costas depois de passar por vários médicos e fazer uma cirurgia. O custo, em torno de R$25 mil, foi todo bancado pelo plano de saúde. Para ter aprovação dessa cirurgia, eles queriam que eu passasse com mais outro especialista, sendo que eu já tinha passado com 5 neuros para ter a certeza qual era o meu problema. Assim como ele, muitos brasileiros pagam apenas uma mensalidade do plano, mas existem convênios médicos que cobram taxas a mais por serviços e que ainda estão em fase de regulação no Brasil. Há cerca de 2 anos, a ANS, Agência Nacional de Saúde, discute com as operadoras e representantes da sociedade a regulamentação de franquias e coparticipação nos planos de saúde. Essas duas formas de pagamento já são contratadas por quase 50% dos brasileiros que têm planos, mas até hoje não há regras específicas para essas práticas. Se forem aprovadas, as normas para esses tipos de convênios médicos serão divulgadas em junho e só vão começar a valer no fim deste ano ou no início de 2019. Uma das novidades é o teto para a cobrança de franquias, que não pode exceder o total desembolsado pelo cliente de janeiro a dezembro.
dezembro. Se escolher uma franquia de R$1.000 por ano, terá que pagar os primeiros serviços que usar até alcançar esse valor. Após atingir esse limite, as despesas ficam todas por conta da operadora. Esse tipo de produto, a gente espera que ajude as pessoas a moderarem e reduzirem desperdício, desde que aquele procedimento mais econômico dê o mesmo resultado para o paciente. Já para o Procon, os usuários não estão preparados para assumir o pagamento adicional do custo que tem com saúde. As entidades de defesa do consumidor também lembram que ninguém será obrigado a migrar de plano. E isso para o consumidor é péssimo, porque se o consumidor hoje contrata um plano com valor X, é porque ele tem no orçamento dele condição de pagar aquele valor. Sem contar que se ele está em tratamento de saúde, ele também está tendo custeio de medicamento, de deslocamento. Então é muito perigoso para o consumidor. Veja a seguir minha entrevista com o deputado federal Felipe Maia, do Democratas. A gente volta em instantes. A bancada federal tem cobrado do governo Temer, a permanência do Rio Grande do Norte no Programa Nacional de Cisternas para o Semiárido. O assunto tem preocupado setores da Igreja Católica e já houve manifestação até da Arquidiocese de Natal. O coordenador da bancada federal, o deputado Felipe Maia, está aqui com a gente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos telespectadores do RN Acontece. O que está acontecendo nessa... O Rio Grande do Norte está fora do programa? Na verdade, eu acho que houve aí um desencontro de informações. Foi passado aos nossos conterrâneos do Rio Grande do Norte que o Estado do Rio Grande do Norte estaria fora de um programa, de uma chamada pública. O que é verdade, de certo modo. Agora, é verdade no sentido de que o Rio Grande do Norte e Minas Gerais, que foram os estados que foram excluídos, hoje possuem algo em torno de 36 milhões de reais no caixa para a construção de cisternas. Eu tive o trabalho de, na semana passada, estar com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Caio Rocha, para verificar os valores dos locais. Então, nós temos hoje, por exemplo, na Emater 9 milhões de reais, na Secretaria de Agricultura e Pesca 3 milhões de reais no caixa, na Secretaria de Recursos Hídricos 1 milhão de reais no caixa, bem como nas setas 14 milhões de reais no caixa. Isso junto dão 36 milhões de reais. E a boa notícia que nós temos para o Rio Grande do Norte é que na próxima semana o secretário Guilherme Saldanha, da Secretaria de Agricultura e Pesca, fará um chamamento público da ordem de 12 milhões de reais. Eu estou até aqui antecipando, talvez, uma ação que a Secretaria irá tomar de fazer um chamamento público para que a sociedade civil possa se inscrever para construir cisternas. Isso irá somar, de hoje, 48 milhões de reais no caixa do Estado do Rio Grande do Norte para construir cisternas. Então, pelo seu relato, não falta dinheiro para o atendimento nessa questão das cisternas. Exato, né? Não falta o dinheiro. Se houver alguma controvérsia, amanhã eu vou fazer uma visita a Dom Jaime, arcebispo metropolitano de Natal, para mostrar os números fornecidos oficialmente pelo sistema do orçamento do governo federal e do governo do Estado, para mostrar onde é que estão os recursos. Então, é claro que nós gostaríamos de ter mais 10 milhões de reais frutos dessa chamada pública que foi feita, que uma entidade chamada Asa Potiguar venceu e que não foi repassado esse orçamento sob um pretexto que, olha, vocês já têm 36 milhões de reais no caixa. Semana que vem juntarão mais 12 milhões de reais, serão 48 milhões de reais. Consumam esses 48 milhões de reais, executem esses 48 milhões de reais, gastem, que aí a gente pode visualizar o Rio Grande do Norte quanto a um estado que possa vir a receber novos orçamentos. Então amanhã é importante a nossa conversa para que nós possamos aqui atualizar, informar, esclarecer o povo do Rio Grande do Norte no tocante a esses valores. E, claro, o Ministério do Desenvolvimento Social, bem como o secretário Caio Rocha, está à disposição, bem como todos os secretários dessas pastas que eu aqui citei, também podem confirmar a informação que aqui eu estou dando. Como coordenador da bancada, como é que o senhor avalia a execução orçamentária atual do governo federal em relação ao Rio Grande do Norte? Eu acho que
Boa, nós temos uma inovação que são as emendas impositivas individuais, que isso foi uma inovação de alguns anos, e o presidente Michel Temer, ele inovou. Das nossas 15 emendas de bancada, que são emendas de grande valor, o presidente Michel Temer garantiu que 2 emendas fossem priorizadas, ou seja, elas se tornariam impositivas. E a bancada, todo ano, tem se reunido para definir das nossas 15 emendas de consenso da bancada quais seriam as prioritárias. Este ano, por exemplo, foi definido que uma emenda iria para a conclusão da Maria Lacerda Montenegro, que vai beneficiar aqui em Natal, que vai beneficiar a mobilidade urbana, principalmente de Natal e Parnamirim, bem como as obras para a transposição do Rio São Francisco no tocante ao braço que vai desaguar na barragem de Oiticica. Então, essa é as emendas que nós destacamos para esse ano 2018 e já tem um compromisso para 2019, que será justamente a mesma emenda repetida para a transposição do Rio São Francisco no braço do Seridó e a outra vertente que é para o Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Então, nós já temos definido aí um compromisso da bancada para no final do ano nos reunirmos e colocarmos essas 2 emendas prioritárias no orçamento de 2019. Deputado Felipe Maia, um pouquinho de eleição, nós estamos aí às vésperas das convenções partidárias, muita articulação nesse momento, e eu lhe pergunto, o Plano Nacional, a candidatura de Rodrigo Maia, do Democratas, não decolou? Eu não diria que não decolou. O Rodrigo tem, claro, um prazo. Não só ele deve se dar um prazo, como a bancada e os demais membros do partido exigem ou pedem que essa definição seja tomada nos próximos 30 dias, talvez. É legítimo que Rodrigo... Então, em tese, ele teria maio aí para tentar ele tem que ter uma posição viabilizar. Melhor das pesquisas, né? Claro, e para o próprio Rodrigo, é conveniente que ele tenha também uma decisão, porque eu imagino que ele tenha uma reeleição a deputado federal garantida, ele tem uma boa articulação na casa, o regimento interno permite que numa nova legislatura ele possa voltar a ser presidente, então ele não pode errar. Ele talvez tenha garantido um mandato de deputado federal e uma possibilidade real de ser reconduzido à presidência da Câmara. Ou ele vai convencer ou articular ou conversar com a executiva nacional do partido para continuar com esse projeto. Sem Rodrigo Maia na disputa, qual o caminho natural do Democratas na sua avaliação? Nós temos um diálogo bastante arejado com o PSDB, até porque o líder do partido hoje na Câmara, o deputado Rodrigo Garcia, foi até então secretário de Habitação do governo Alckmin. Existe uma articulação boa, existe um espaço amplo com o candidato Geraldo Alckmin, que, claro, sempre se conversa e pode voltar a se intensificar essas conversas. No momento, nosso candidato é Rodrigo Maia, mas claro que se Rodrigo notar que não viabilizou a sua candidatura a presidente da República, o Democratas terá sim que buscar outros parceiros e parceiros esses que tenham um diálogo amplo conosco. MDB, no caso, Temer ou Meirelles, tem alguma chance de contar com o apoio do seu partido? O PMDB primeiro precisa definir quem é o candidato. Até então nós não sabemos se será Henrique Meirelles, aposta em algum dos nomes, pelo que o senhor escuta em Brasília? Não, o presidente Michel Temer, ele tem reiteradas vezes dito que gostaria de ser candidato para poder defender o seu governo, defender as reformas que ele submeteu ao Congresso Nacional, explicar à população exatamente o que significa a reforma da Previdência, que muitos até hoje não entenderam exatamente o que é. Eu que converso bastante, que vou ao interior, que escuto muitas vezes a população, e eu sempre me coloco no lado passivo. Quando alguém me pergunta, você vai votar como? E eu pergunto, como você gostaria que eu votasse e por quê? E as respostas que nós escutamos, Jorge, muitas vezes não é exatamente o que nós estamos votando. Alguns, por exemplo, acreditam que a reforma da Previdência é para proibir que as futuras gerações possam receber a Previdência Social, que é o oposto disso. É uma reforma que será igualitária para os mais necessitados, para os que ganham um salário menor, ou seja, para aqueles que ganham menos de R$ 1.500. Esses não serão prejudicados. Essa guerra da comunicação foi perdida, né? Foi perdida, eu acho que, de certo modo, foi perdida, não só na reforma trabalhista, como na
tentativa de aprovação da reforma da Previdência, ficou aí esse carimbo e alguns entendem que essa matéria seria prejudicial, principalmente à população de baixa renda, o que não é verdade, é o contrário disso. Eleição estadual. Qual é a avaliação que o senhor faz depois de cumprido aí o prazo das filiações e desincompatibilização? Como é que fica o DEM nessa história? O quadro começou a se definir, se delinear. Existia uma grande ansiedade ou um aguardo. Uma dúvida também. Uma dúvida em relação à descompatibilização do prefeito Carlos Eduardo. Ele descompatibilizou, é o nosso candidato a governador. Nós temos, numa chapa majoritária, José Agripino e Garibaldi, candidatos ao Senado, mas em política de hoje, o mais importante é o diálogo. E eu defendo que todos os partidos que possam agregar a esta coligação possam sentar na mesa sem cartas definidas. Nós temos, sim, Carlos Eduardo, José Agripino e Garibaldi, candidatos ao Senado. Mas isso não são cartas definidas? Eu acho que diálogo é fundamental na política. Nós temos que pensar no Rio Grande do Norte. Zé Agripino e Garibaldi são candidatos ao Senado, mas mais importante é nós tirarmos o Estado do Rio Grande do Norte desse cenário coadjuvante no Nordeste, onde nós vemos muitas vezes o Ceará, a Paraíba, a Pernambuco avançando e o Rio Grande do Norte com algumas dificuldades de avançar. Aqui nesta bancada, dando entrevista aqui ao RN Acontece, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que deixou o cargo recentemente, o ex-prefeito, disse que, com relação ao Senado, nem a candidatura de Garibaldi, nem a de Zé Agripino eram coisas certas, não eram certezas. O que é que o senhor tem a comentar diante da declaração do ex-prefeito? Eu acho que o ex-prefeito talvez tenha colocado o mesmo ponto de vista que eu estou colocando. José Agripino e Garibaldi são candidatos ao Senado, mas nós temos que sentar à mesa com os outros partidos para poder atraí-los. Nós temos, sim, o PSDB, que você há pouco comentava, o PSDB tem um pré-candidato, que é Fábio Dantas, mas será que o PSDB não poderia agregar ao nosso palanque o seu presidente Ezequiel? Será que ele visualiza uma possibilidade de sentar conosco? Quais seriam os espaços que o presidente da Assembleia gostaria de ter neste palanque? De que forma ele poderia contribuir com o Rio Grande do Norte? Eu acho que não tem que se fechar a porta a nenhum partido com linha ideológica parecida com a nossa. Claro que nós não vamos tentar atrair partidos que nós não concordamos com a linha ideológica nem com as bandeiras. Por exemplo, com o PT, claro, não há como a gente dialogar, com todo o respeito que os partidos têm, mas eles defendem uma linha e nós defendemos a outra. E quando nós falamos aqui que o Democratas pode vir a conversar com o PSDB, por que o Democratas não pode? Por que o PDT não pode dialogar com o PSDB de uma forma arejada, sem imposições, sem pré-definições? Eu defendo particularmente que nós devemos sim, prefeito Carlos Eduardo, o senador Garibaldi, o senador Agripino, conversar com o deputado Rogério Marinho, com o presidente da Assembleia Ezequiel, para que nós possamos pensar o Rio Grande do Norte e o futuro do Rio Grande do Norte conjuntamente. Olha, o senhor já falou que tanto Agripino como Garibaldi são candidatos à reeleição, mas há rumores, nesse momento de articulação política, de que seu pai poderia disputar a Câmara dos Deputados, se houvesse alguma necessidade e tal, de continuidade da carreira política dele. Isso cria embaraço para o senhor? Como é que o senhor encararia uma situação como essa? Não cria embaraço. O que mais há nesse momento é desenhos de cenários alternativos. Esse é apenas mais um cenário que é desenhado. Mas isso é conversado? Não é conversado. Eu sou pré-candidato a deputado federal, eu até acho que eu tenho o direito de buscar um novo mandato. As pesquisas têm mostrado que eu, não só na Natal como na Grande Natal, como no Estado, tenho me colocado muitas vezes ou em todas as vezes que eu vi, em segundo colocado, onde a primeira não é candidata a deputada federal. Então, neste momento, nessa foto de hoje, eu seria talvez o deputado melhor avaliado no Rio Grande do Norte. Agora, a nossa bancada federal é uma bancada muito aguerrida, muito trabalhadora. Eu acho que todos merecem reconduzir e renovar o seu mandato. Agora, não existe esse diálogo de Zé Agripino ser candidato a deputado federal e eu sair da vida pública. Ele é candidato à reeleição. Ele é candidato à reeleição, eu sou candidato a deputado federal e eu defendo o diálogo amplo com os nossos parceiros e os nossos possíveis parceiros, colocando de hoje em primeiro lugar o Rio Grande do Norte.
Nem eu tenho que defender o meu mandato, nem Garibaldi dele, nem Zé Agripino dele, nem Carlos Eduardo dele. Nós temos que pensar o Estado de uma forma ampla, independente, sem pensar em projetos pessoais. O Rio Grande do Norte vem em primeiro lugar e todos que puderem pensar e agregar o nosso Estado, é importante que nós tenhamos no nosso palanque. É isso aí. Eu queria agradecer a entrevista do deputado federal Felipe Maia ao RN Acontece. Obrigado, Felipe. Obrigado a você, Diógenes. É um grande prazer estar aqui na Bandeirantes, no RN Acontece. Estou sempre à sua disposição. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta na segunda-feira. Bom final de semana.